Boa tarde, meu nome é Laura. Eu vou apresentar o artigo chamado Instantaneous Chemical Profiles of Banknotes by Ambient Mass Spectrometry. Ele é um artigo publicado no jornal de Societies, The Royal Society of Chemistry no ano 2010, por autores do Instituto Federal do Espírito Santo, aqui no Brasil. Então, do artigo, eu vou apresentar o roteiro, a introdução, objetivos, parte experimental, resultados de discussão e algumas considerações finais e conclusões do artigo. Então, na parte da introdução, a falsificação das notas bancárias é um dos principais tipos de crime financeiro, né? Então, essa prática lucrativa tem sido expandida em todo o mundo. Por exemplo, com os dólares americanos, devido à sua circulação global, com os euros, e no caso do Brasil, que a moeda do Brasil seria o real. Então, essa falsificação de notas bancárias tem tido um crescimento crescente, e eles têm melhorado tem melhorado a captura, na captura computacional de imagens de dispositivos, em software de processamento de imagem e cópia e impressão de equipamentos. Então, para enfrentar esse problema, essa ameaça econômica mundial, devem-se desenvolver novas técnicas de segurança e devem se criar constantemente. Por exemplo, uma delas seria uma análise química das notas bancárias, que pode fornecer um processo automatizado, rápido e confiável, capaz de detectar falsificações de qualidade crescente com resultados confiáveis. Então, por exemplo, a impressão digital química de notas bancárias poderia preencher esses requisitos, mas só foi testada esporadicamente por laboratórios forenses. Outro deles foi o espectrometria de infravermelho, ATR, do microscópio, que foi aplicado em várias áreas coloridas selecionadas das notas, né? Por exemplo, fornece um método eficaz para a análise química dessas notas de euro, é capaz de caracterizar e distinguir essas amostras originais de falsas. Outro exemplo é a espectrometria de infravermelho e cromatografia de gaseosa acoplada à espectrometria de massas, que também tem estudado amostras de tôner colorido e, tôner colorido de fotocópias coloridas e extraído de notas falsas. E a espectrometria de massas de distorção a láser ou técnicas de espectrometria ambiente, né? Que elas são as mais recentemente usadas. Por exemplo, aqui, uma série de técnicas de distorção e ionização de espectrometria de massas ambiente, né? Essas técnicas são revolucionárias, forneceram perfis químicos rápidos com simplicidade e velocidade sem precedentes, né? E alguns exemplos são a ionização por eletrospray de absorção, DESI, a análise diretal em tempo real, DART, e a ESMS. Então, o objetivo do artigo é investigar, via essas duas técnicas de espectrometria de massas ambiente, DESI, a capacidade dessa espectrometria de permitir a impressão digital química de notas e discutir a aplicação geral desta abordagem para casos semelhantes, como embalagem de medicamentos e rótulos fiscais e códigos de barras invisíveis. Então, na parte experimental do artigo, o reagente químico foi o metanol, de qualidade para HPLC, adquirido pela Merck e Aldrich, no Brasil e Estados Unidos, respectivamente. E as amostras foram notas bancárias autênticas e falsas, que foram analisadas diretamente por ESMS e TSMS, sem qualquer tratamento da amostra. Também se usaram notas falsas do mundo real,
que foram fornecidas a partir de amostras apreendidas pelo Departamento da Polícia Federal em São Paulo, Brasil. A análise quimiométrica dos dados de ESE foram extraídos usando a ANALYST 4,1. Os dados espectrais de massa foram acumulados, centralizados e alinhados para gerar uma matriz de dados finais de todas as amostras de íons, variando de massa carga 100 até 1000. E para classificar as notas, a análise de componente principal, PCA, foi realizado para simplificar no ESE todos os dados de massa sem omissão de íons de fundo ou impurezas. O programa Puret foi usado. Os dados para a espectrometria de massas na parte experimental, inicialmente em SMS, no modo de íon positivo, usado um espectrômetro de massas K-TRAP, como está descrito aqui, ou armadilha iônica linear, de um espectrômetro de massas LTQ FTMS, ultra híbrido, um equipamento da Alemanha. As condições operacionais típicas foram as seguintes, aqui estão descritas, com a taxa de fluxo de metanol acidificado, com um ácido fórmico, um porcentagem 0,1, de 20 mililitros por minuto. E, bom, o contrapressão, pressão potencial, todo descrito aqui na tela. Os dados de SFT-MS de alta resolução e alta precisão foram coletados usando a célula ICR de um espectrômetro de massas com essa descrição, com um poder de resolução de massas de 400 Kelvin em massa carga 400 pela soma de 100 microscans. Agora, os dados de DSMS, foi usado um espectrômetro de massas em outro laboratório com armadilha de íons linear, como está descrito aqui, o Thermo Fisher LTQ, equipado com uma fonte de íons DS automatizada, e os principais parâmetros de operacionais foram os que estão escritos aqui na tela: uma tensão de pulverização de 5 kV, um tempo de injeção de 250 microsegundos e 2 microscans foram somados, mais outras características aqui descritas, né? Bom, vamos falar inicialmente dos resultados obtidos para as notas autênticas de reais, né? Eles estudaram que, para testar essa capacidade de ESE e de DESE, para imprimir fingerprints ou impressões digitais dessas notas, se analisaram notas autênticas de diferentes valores nominais, e notas falsificadas, preparadas pela digitalização de notas autênticas, e impressão de copa usando impressora a jato de laser, jato de tinta ou phaser e papel comum. Então, nessa primeira imagem, a gente observa as notas autênticas, inicialmente, né, de reais. Então, esses são os resultados obtidos pela ESE positiva, e se observam muitos pontos diferentes da superfície da nota, que foram examinados, né? Então, pelo SFTMS se detecta uma série de íons diagnósticos em todas as 3 amostras, em massa carga 391, 413, como se observa aqui, 413, 429, massa carga 429, 803 e 831, em todas as 3 amostras de diferente denominação. Bom, e os espectros SMS em branco, usando papel branco e também uma amostra de papel autêntico, de notas de reais, mostraram íons de papel de abundância muito baixa, que eram indetectáveis na superfície das notas. Bom, nessa figura 2, se observam os espectros obtidos por DSMS e se ilustra perfis químicos diferentes, né? Essas são para as amostras autênticas e essas são para as
as falsificadas. E se observa o conjunto de íons, aqui especificamente nas amostras, que são os íons de diagnóstico. E eles podem ser devido ao plastificante das notas. Como que eles comprovaram que era devido ao plastificante? Por meio da essa espectrometria de alta resolução e alta precisão do instrumento LTQ FTMS. E aí eles verificaram que correspondia ao principal plastificante, bis 2-etil-hexilftalato. E que identificaram que correspondiam, então, a íons massa carga 391, que seria o M mais hidrogênio, aqui, ó, o massa carga 413, que seria M mais sódio, massa carga 429, que seria M mais potássio, 2M mais potássio, mais sódio e mais potássio, respectivamente, em 803 e 819. Como a gente está observando aqui. Bom, na figura 3, na seguinte figura, se exibem as impressões digitais de ESI para os três tipos de amostra falsificadas caseiras, né? Os três que estão aqui. E, em comparação com as notas autênticas, e na figura 1, na inicial, se vê uma grande diferença, né? Esses são espectros característicos, por exemplo, para as notas a jato de tinta, essa aqui primeira, a inkjet, se exhibiram uma ampla série de oligomérica de íons em massa carga 300 até 900, e nas notas Phaser, de massa, a série oligomérica, se observou em 700 até 1300 massa carga, né? E por meio de SFTMS, de alta precisão, se permitiu atribuir esses íons marcadores a alcoóis etoxilados, que seriam íons repetidos separados por 44 unidades de massa carga, ou propixilados, que seriam repetidos por unidades de 58 massa carga, né? Detectados principalmente como M mais sódio. Agora, no caso dessa nota falsificada a jato de laser, se mostra um conjunto menos diverso de íons marcadores, sendo os mais característicos aqueles em 629, 734, 793 e 835. Então, na figura aqui, 3, se observam, então, as assinaturas químicas S altamente contrastadas para as notas falsas, em comparação com as da figura 1, que seriam as notas autênticas, né? Então, esses dados de S, dessas figuras, comparados com os dados de S da figura 2, se observa que as duas técnicas fornecem assinaturas químicas diferentes para cada tipo de amostra. Bom, agora falando das notas de dólar e euro, que também foram analisadas, se observa que para a nota de dólar, também se observaram íons diagnósticos, e a distribuição dessas notas de euro está centrada em torno de massa carga 900, e os oligômeros são detectados principalmente como M mais sódio. Para o caso das notas de dólar, a distribuição é centrada em torno de massa carga 500, sendo detectados principalmente como M mais hidrogênio. Isso aqui se observa nessa figura, né? Tá. No caso dos estudos feitos pelas notas falsas da rua, do street, que fala no artigo, aqui se observa o resultado obtido pela análise esquimométrica, né, que
bom, para testar estadisticamente o desempenho dessa impressão digital SMS para essas notas de reais, de street, se realizou o tratamento pelos dados de PCA, né? E essa figura mostra o gráfico de dispersão de PC1, PC2 e PC3 para os dados de SMS, né? E o que se observa aqui? Se observa, então, o agrupamento das amostras autênticas e a clara separação com os três tipos de amostras falsificadas que a gente já falou anteriormente. E aqui, bom, aqui esse gráfico resume os resultados. Esse foi feito para 50 amostras representativas de notas de reais apreendidos pela Polícia Federal, tanto os autênticos como as notas falsificadas. E aqui você pode, então, confirmar, né? Essa inspeção visual destas amostras confirma, então, uma diferença, como confirmando a assinatura química, né? Bom, nos resultados obtidos pelas imagens ambiente MS2D, então, que se observa aqui? Ao criar imagens seletivas de íons 2D, de partes das notas, íons de tinta menores, mais diagnósticos poderem ser identificados. Então, por exemplo, aqui, essa figura 6 ilustra essa característica com uma nota de jato de tinta de R$ 20, para a qual os íons de tinta foram identificados para as cores vermelho, em massa carga 122, e marrom, em 597, de número 20 da nota bancária, né? E essa imagem 2D fornece uma confirmação inquestionável, né, de natureza falsificada de tais notas, visto que os mesmos dados desse IMS 2D, que não foram mostrados pelo artigo, de uma nota autêntica produziram uma imagem totalmente escura. Então, os cores identificam essa nota como falsificada, né? A mesma coisa acontece aqui na figura 7, que ilustra o uso de imagens seletivas de íons 2D para análise autêntica de notas de $1, de uma nota de $5, né? Então, neste caso, DSMS, no modo de íon negativo foi usado, aqui está o espectro, essa parte E da figura, e mostrou um conjunto característico de íons marcadores, esses que estão aqui, principalmente aqueles em massa carga 311, 325 e 339. Bom, para o número 5, né? Número 5, se comprovou, então, também como uma identificação mais segura. Bom, essa identificação também pode ser realizada através da dissociação induzida por colisão de íons marcadores, como se mostra aqui na figura 7F, né? Bom, e algumas considerações finais do autor e conclusões dos autores. Eles falam que a espectrometria de massas ambiente parece fornecer um método imparcial, direito, não destrutivo e robusto para análise de notas, conforme exemplificado na pesquisa, para notas de reais, dólares e euros, como casos de prova de princípio, e usando duas técnicas de ionização de ambiente, DESI e ESI. Também o ambiente MS poderia ser utilizado como técnica complementar à tradicional inspeção forense microscópica e auxiliar o especialista no caso de amostras duvidosas ou mais sofisticadas, né? Eles explicam também como que essa técnica pode ser potenciada, né? Melhorada. E os espectrômetros de massa em miniatura podem ser usados tipo de forma portátil e no local, por exemplo, em bancos, mercados, e a aplicação
desse jeito, em miniatura, e pode dar um método de impressão digital química quase instantâneo e imparcial para análise de notas em itens de segurança química. Muito obrigada.